Roberto Gouveia. Jair Bolsonaro ausente. Prezado... Sua Excelência foi de 5 minutos, a deputada. Tão grande com assim. Vossa Excelência presidindo, jamais me ausentaria. Obrigado. Até eu pedi aqui a Denise Frossar, como juíza, que me ouvisse por alguns minutos, que eu não tenho experiência nessa área. Eu quero até depois me aconselhar com ela. Senhor presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal do júri na segunda-feira próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flanelinha. E todas as testemunhas de acusação, 6 no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos, o que é muito comum. E ele era o 10º militar a ser julgado. 5 haviam sido condenados e 4 absolvidos. E o que é curioso, deputado Betão, Vossa Excelência que é do Rio de Janeiro, é que o militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, que era o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão, inclusive enquadrado como crime hediondo. Agora, o que é importante nisso? Quem o condenou, Denise Frossar? Eu não considero que foi a promotoria. Um dos coronéis mais antigos do Rio de Janeiro compareceu fardado ao lado da promotoria, né? E ali falou o que queria e o que não queria contra o tenente. Contra o tenente. Acusando de tudo que foi possível, inclusive, né? Se esquecendo do fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro na academia da Polícia Militar. E a defesa, depois de acabado, conversando com a defesa, Denise Frossar, eles não conseguiram trazer para falar do lado dele, lá da defesa, nenhum outro coronel que havia comandado o tenente acusado daquilo. Por quê? Porque qualquer outro coronel que fosse depor ali, favorável ao tenente, logicamente, estaria batendo de frente com o coronel Menique. Então, com toda certeza, né, estaria sendo enquadrado esse outro coronel mais moderno, como está chamando de mentiroso o coronel Menique. Bem, isso é um fato que eu acho que, por parte do juiz, né, não poderia passar a ser desapercebido, acredito eu. Se bem que o juiz, parece nesse episódio, ele só entra no final, lá, na sala secreta, etc. Mas eu acho que é uma coisa que, apesar disso tudo, poderia ser discutido ali, por que a defesa não trouxe nenhum outro superior comandante de batalhão que serviu com o tenente. O que serviu para fazer com que os jurados ou condenassem por 5-2 foi exatamente o depoimento do coronel, que falou sobre uma sindicância feita por ele à época. Nem vou entrar no detalhe, Denise, sobre a desqualificação dos acusados, né, ou sobre o fato em si. Eu entendo, eu também, a senhora deve concordar comigo, que se tem que discutir ali é o que está nos autos. Fora dos autos não pode ser discutido. Mas a palavra do coronel funcionou. Agora, o que é importante nisso? Que a gente aqui, eu estou completando 16 anos em Brasília, né? A quem interessa a condenação pura e simples de militares da Polícia do Rio de Janeiro, sendo culpados ou não? Interessa ao casal de garotinhos. Por quê? A Anistia Internacional cobra a punição de policiais em nosso país. Cobra insistentemente. Ele tem que ter um número X, ou um percentual tanto, né, de policiais presos. Daí quer dizer que o Estado que mais prende percentualmente policiais militares é o Estado que mais está ao lado dos direitos humanos. Então, senhor presidente, eu não sei ainda como a gente pode colaborar, já que o advogado vai recorrer da sentença, né, neste episódio. Porque os outros coronéis mais modernos não podem depor, senão vão para a geladeira, vão ser perseguidos. E o tenente ficou como um coitado ali, um jovem de 20 e poucos anos, condenado. Não foi ele que matou, Denise Frossar, quem matou foi um sargento. O sargento falou, eu que matei. E o sargento foi absolvido no outro tribunal de júri. Então isso tem que ser visto, pelo que parece, né? Há um interesse muito grande
eu não sei como funciona no lado da magistratura as promoções, mas para o Coronel Menique, está mais do que comprovado que ele está ao lado do governo do Estado, né, para atender a Anistia Internacional e simplesmente punir por punir. Isso não pode acontecer, isso desqualifica, desmoraliza o tribunal de júri. E o coitado do tenente, como é um coitado de qualquer outro policial militar, não tem dinheiro para pagar advogado. E geralmente é um advogado lá também sem muitos conhecimentos, que numa hora dessa não levanta esses fatos. Eu que não sou advogado percebi isso. E depois comprovei. Então, deputado Betão, é o nosso Estado, né, que pese aqui o nosso governador, nosso governador do Rio, mas esse comportamento não está certo. Eu quero me assessorar da Denise Frossard, de outros juízes, como podemos proceder no futuro. Se um coronel vai depor, outro mais moderno não pode depor porque vai ser perseguido, tem que ser desqualificado esse depoimento dessa autoridade.